Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar um pouquinho sobre energia verde, um termo que passou a ser muito utilizado nos últimos anos, portanto mais recentemente, em função da necessidade que determinados países vêm desenvolvendo para buscar fontes de energia limpas e renováveis e, dessa forma, reduzir as emissões de CO2 na atmosfera, como forma de também frear o ritmo do aquecimento global. Hoje nós temos vários países, há de se destacar, por exemplo, países da União Europeia, que têm metas para alcançar o chamado carbono neutro em 2050, ou seja, de certa forma, entre aspas, zerar o aumento das emissões de carbono na atmosfera. Olha o que eu estou dizendo, zerar o aumento das emissões de carbono na atmosfera, de forma a conter o aquecimento global. Então, quando se fala em carbono neutro, de certa forma, você zerar essa contribuição, ou seja, essa emissão de gases do efeito estufa, principalmente o CO2 na atmosfera, como forma de reduzir o ritmo do aquecimento global. Então, por exemplo, o carbono neutro é aquele em que as emissões de CO2 acabam sendo reduzidas, não vou dizer totalmente eliminadas, porque isso é um engodo, é uma utopia muito grande, mas essas emissões venham ser reduzidas de certa forma que, através do desenvolvimento das fontes de energia renováveis, as chamadas energias verdes, você possa não só zerar essa contribuição das emissões de CO2 na atmosfera, ou seja, conter o aumento dessas emissões de CO2 na atmosfera, como também reverter esse processo através da redução progressiva de tais emissões, de forma a conter exatamente a poluição atmosférica, que, por sua vez, potencializa o efeito estufa, que tem como resultado ou reflexo imediato o aquecimento global. Então é isso que nós temos que ter em mente, essa ideia do chamado carbono neutro, através do desenvolvimento das fontes de energia limpas e renováveis, de forma a reduzir as emissões de CO2 na atmosfera. A China, que é hoje o país que mais lança CO2 na atmosfera, até mesmo porque a sua matriz energética é muito dependente ainda da queima do carvão mineral, que por sua vez é a principal fonte de energia utilizada na China, tem essa meta de alcançar o carbono neutro em 2060, ou seja, na década de 2060. Que fique bem claro também que a China é, na atualidade, o país que mais investe em fontes de energias limpas e renováveis. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, vamos falar de algumas fontes de energia, que nós chamamos de energia verde, e nada melhor do que essa imagem do planeta na cor verde, para simbolizar
ou elucidar, né, de certa forma, os temas que estarão sendo abordados nesse nosso encontro. Então, sendo assim, moçada, havendo qualquer dúvida, pergunte, vai lá na parte dos comentários, pergunte que eu terei o máximo prazer de responder. Achei essa imagem bastante interessante e criativa. Aqui nós temos a energia eólica, a energia dos ventos. A energia eólica ela vem se desenvolvendo num ritmo bastante acelerado, principalmente nos últimos 20 anos, tendo alguns países estando na vanguarda do desenvolvimento da energia eólica. Então, para que vocês tenham ideia, aqui eu coloquei os maiores produtores mundiais em gigawatts de energia eólica, com destaque para a China, com mais de 300 gigawatts de geração de energia eólica, seguido em segundo lugar pelos Estados Unidos, com mais de 140 gigawatts de geração de energia eólica. Nós estamos falando das duas maiores economias do mundo. Os Estados Unidos ainda é a maior economia do mundo. Mas quando se fala em geração de energia eólica, você vai perceber o seguinte, que a China tem uma capacidade instalada mais do que 2 vezes maior do que a capacidade instalada dos Estados Unidos. Depois vem a Alemanha com mais de 50 gigawatts, a Índia com cerca de 48 gigawatts, a Espanha com cerca de 28 gigawatts e o Brasil com cerca de 22 gigawatts. Então, para que vocês tenham uma ideia, essa capacidade instalada é bastante significativa, levando-se em consideração, né, que a energia dos ventos é muito abundante em determinadas regiões do planeta. A energia eólica ela pode ser gerada tanto em terra como no mar. Por exemplo, quando os parques eólicos estão localizados em terra, seja no continente, seja em ilhas, nós temos a geração chamada onshore, em terra. E quando os parques eólicos são construídos no mar, nós temos a geração de energia offshore. O Brasil, que hoje é o 6º maior produtor mundial de energia eólica, vem investindo bastante na ampliação da sua capacidade de geração. Inclusive, ao longo desse ano, foram anunciados os primeiros grandes projetos de construção de parques eólicos offshore do Brasil, que estarão, em sua maioria, concentrados no Nordeste, havendo também projetos lá no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e até mesmo aqui no estado do Rio de Janeiro, onde eu moro, o governo do estado do Rio de Janeiro já assinou um protocolo de intenções para a instalação de parques eólicos offshore aqui no nosso estado, que até o momento ainda não tem, por exemplo, um papel de destaque na geração de energia eólica. Existem aulas sobre fontes de energia no canal, onde eu detalho mais a geração de energia eólica no mundo, no Brasil e por aí vai. Agora, que fique bem claro que a fonte de energia, a energia eólica em si, é uma fonte classificada como limpa e renovável e de baixo custo de geração, que são algumas vantagens da energia eólica. Agora, a gente também sabe que a energia eólica ela pode provocar impactos ambientais tanto em terra como no mar, nos ecossistemas marinhos, pode gerar impactos no ecossistema costeiro, pode provocar a morte de aves e morcegos. Os parques eólicos emitem ruídos de baixa frequência, interferem nos sinais de TV. O custo de implantação de um parque eólico com uma grande capacidade de geração de energia é alto. Então nós temos também algumas desvantagens relacionadas à energia eólica. E tem um outro aspecto, né? Mesmo naquelas regiões onde a incidência de ventos é muito grande durante o ano,
você não tem, vamos dizer, garantido o vento 24 horas por dia ao longo dos 365 dias por ano. Existem épocas em que a incidência de ventos é maior e existem épocas em que a incidência de ventos é menor, e até mesmo nessas regiões onde a incidência de ventos é muito alta, ainda tem o probleminha, dias de calmaria, onde a geração de energia eólica é interrompida. Sendo assim, a energia eólica ela deve ser considerada uma fonte de energia complementar, ou seja, por não oferecer uma garantia plena de geração de eletricidade 24 horas por dia durante 365 dias por ano, é necessário que a rede de distribuição de energia esteja conectada a outras fontes de geração de energia. Uma outra fonte de energia considerada verde é a energia solar, que por sua vez é bastante abundante em nosso planeta. Há algum tempo atrás eu li uma matéria científica que 1 hora de energia emitida pelo Sol para a Terra, se aproveitada para a conversão de energia elétrica, seria suficiente para atender a demanda mundial de eletricidade durante o período de 1 ano. Então, imaginem vocês que essa capacidade, esse potencial para a geração de energia solar é muito grande em nosso planeta. Agora, a energia solar ainda tem uma participação pequena na matriz energética mundial e também na matriz energética brasileira, apesar de estar crescendo de forma significativa a capacidade ou o potencial instalado de geração de eletricidade através dos painéis fotovoltaicos. Então, aqui nós temos os maiores produtores mundiais em gigawatts 2020. Repare que a China, mais uma vez, se destacando com mais de 250 gigawatts de energia gerada, não só a energia centralizada como energia distribuída. Em segundo lugar, vem os Estados Unidos, com mais de 70 gigawatts de capacidade instalada. O Japão, que apesar de ser um país localizado quase totalmente na zona temperada, vem com quase 70 gigawatts instalados. Depois vem a Alemanha com pouco mais de 50 gigawatts. Depois vem a Índia com mais de 40 gigawatts. E depois vem a Itália com pouco mais de 20 gigawatts. Então, esses são, ou eram em 2020, melhor dizendo, os maiores produtores mundiais em gigawatts de energia solar. O Brasil, ele vem ampliando a sua capacidade de geração de energia solar, mas ainda não se destaca no cenário mundial como um grande produtor. Acredito eu que até o final dessa década, ou mais tardar no início da próxima década, o Brasil já esteja figurando entre os 6 primeiros lugares em geração de energia solar, até mesmo porque o território brasileiro é aquele que tem o maior potencial para a geração de energia solar do mundo, visto que 92% do Brasil encontra-se na zona intertropical, que é a região do planeta de maior incidência de radiação solar. E dessa forma, como o Brasil é um país de grande extensão territorial, essa grande extensão territorial, associadamente à sua localização geográfica, nos fornece esse gigantesco potencial para a geração de energia solar, que poderá, nas próximas décadas, inclusive levar o Brasil a ocupar a primeira posição no ranking dos produtores mundiais de energia solar. A energia solar, ela pode ser classificada em centralizada, aquela gerada em grandes usinas fotovoltaicas. Aqui nós temos um parque com vários painéis fotovoltaicos gerando energia, inclusive esse parque fica localizado aqui no Brasil.
E você tem a energia solar distribuída, aquela que normalmente é gerada no domicílio, no estabelecimento comercial, e cujo excedente de energia é transmitido para a rede de distribuição de energia elétrica da cidade, ou do estado, ou do país, o que seja. Sendo assim, nós temos esses dois modelos de geração, a geração centralizada, a geração distribuída. Lembrando que aqui no Brasil, o sertão nordestino é a região mais propícia para a geração de energia solar do país, porque é a região do território brasileiro com maior incidência de radiação solar. Lembrando ainda que a energia solar tem suas vantagens, é uma fonte de energia limpa, renovável e de baixo custo, mas também tem suas desvantagens. Primeiro, o custo de geração. Segundo, você não gera energia durante a noite, então você tem a sua capacidade limitada durante o dia. Em dias com tempo nublado, essa capacidade de geração de energia solar diminui sistematicamente, sendo necessário também você ter, por exemplo, as usinas fotovoltaicas interligadas à rede de distribuição, porque, assim como a energia eólica, a energia solar vai ser uma fonte de energia complementar. Ela não pode ser aquela fonte de energia utilizada como garantia de suprimento energético durante 24 horas, durante 30 dias, durante 365 dias, porque, assim como a energia eólica, a energia solar tem as suas limitações. Lembrando também que a implantação de um parque solar custa caro, ou seja, o investimento é altíssimo, e ainda a implantação de parques solares também gera algum tipo de impacto ambiental. Aqui nós temos uma outra fonte de energia, os biocombustíveis, onde nós destacamos, por exemplo, alguns países, né, que no cenário mundial investiram bastante em biocombustíveis, como os Estados Unidos, Brasil, a Indonésia, a Índia, a China, a França, a Alemanha, que aparecem como os maiores produtores mundiais de biocombustíveis. Os biocombustíveis são classificados em diferentes categorias. Aqui nós temos o etanol, derivado da cana-de-açúcar, lembrando que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de etanol. Estados Unidos, no momento, é o maior produtor mundial de etanol, só que a maior parte da nossa produção vem da cana-de-açúcar, a maior parte da produção norte-americana vem do milho. O metanol, que também é um álcool combustível, que tem os Estados Unidos como o maior produtor mundial. O metanol é muito utilizado nos Estados Unidos também. O biodiesel, que pode ser produzido através de inúmeras sementes oleaginosas, como por exemplo a soja, o algodão, o girassol, o pinhão manso, a mamona, o babaçu, toda e qualquer semente oleaginosa pode ser utilizada para a produção do biodiesel, assim como também o óleo de cozinha queimado, gordura animal pode ser empregada para a produção do biodiesel e até mesmo o esgoto, porque todo esgoto é rico em gorduras e dessa forma essa gordura encontrada no esgoto produzido nas cidades também pode ser utilizada, não só pode, né, como deve ser utilizada para a produção do biodiesel. Por exemplo, a Indonésia no momento é o maior produtor mundial de biodiesel. O Brasil, ele aparece como um dos maiores produtores mundiais de biodiesel. O Brasil já chegou, inclusive, a ocupar a primeira colocação entre os produtores mundiais de biodiesel, só que nos últimos anos a produção nacional caiu um pouco, que eu acho um erro da política energética brasileira, porque deveríamos estar incentivando a produção do biodiesel até mesmo para reduzir a dependência do país da importação
do óleo diesel derivado do petróleo, uma vez que as refinarias brasileiras não são capazes de produzir a quantidade suficiente de óleo diesel, de gasolina e de outros derivados do petróleo. Então, no caso do óleo diesel, estimular a produção do biodiesel em nosso país reduziria essa dependência da importação de óleo diesel e, de repente, até poderia eliminar a necessidade de importarmos óleo diesel, que é muito utilizado não só no Brasil, como em outras partes do mundo. Então, os biocombustíveis, eles têm vantagens, primeiro, porque são fontes renováveis. Segundo, porque são muito menos poluentes do que os derivados do petróleo. De acordo com os cientistas, a mesma quantidade de CO2 que a queima de um biocombustível lança na atmosfera é absorvida pelas plantas que são empregadas no cultivo, na produção dos produtos que são utilizados na obtenção do biodiesel. Então, dessa forma, poderíamos considerar, a produção de biodiesel ou biocombustíveis de uma forma geral como uma alternativa bastante viável, pertencente a essa fonte de energia, ou pertencente a uma dessas fontes de energia que compõem a chamada energia verde. Nós temos também o bioquerosene, que hoje, inclusive, já é produzido a partir da cana-de-açúcar. O Brasil tem a tecnologia de produção do bioquerosene, que é utilizado como combustível em substituição ao querosene de aviação, que é um outro derivado do petróleo, e cuja queima também emite na atmosfera muito menos poluentes do que a queima do querosene derivado do petróleo. Então, os biocombustíveis constituem uma alternativa bastante interessante, por se tratarem de ser fontes de energia renováveis, por se tratarem de ser fontes de energia, não vamos dizer 100% limpas, mas quase totalmente limpas, e que também, de certa forma, irão contribuir, como já contribuem, para a redução da concentração de CO2 na atmosfera, lembrando que Brasil, Estados Unidos e Indonésia se destacam muito na produção de biocombustíveis no cenário internacional. Agora, existem os aspectos negativos que estão relacionados, por exemplo, à destruição dos ecossistemas, porque você, para plantar milho, cana-de-açúcar, soja, girassol, algodão, pinhão manso e tantos outros produtos que são utilizados para a obtenção do biodiesel, você tem que ampliar os campos de cultivo. E muitas vezes essa ampliação se dá através da destruição dos ecossistemas existentes, causando impactos ambientais, não só na flora, assim como na fauna. E também a gente sabe que, na medida em que os biocombustíveis se tornam negócios altamente rentáveis, isso vai contribuir para o aumento da concentração de terras, que é uma outra consequência vinculada à produção dos biocombustíveis. E há também aquela questão que já apareceu muitas vezes citadas em questões de concurso, em que a fome teria como uma das suas causas a substituição das lavouras alimentares pelo cultivo de lavouras agroenergéticas, aquelas que são destinadas à produção dos biocombustíveis. Dando seguimento, nós temos aqui a energia dos oceanos, que é uma fonte de energia muito ampla e ainda muito pouco explorada no mundo. Então, a energia dos oceanos seria mais do que suficiente para suprir toda a demanda energética do planeta. Alguns países estão na vanguarda na geração da energia dos oceanos: Canadá, a França, próprio Portugal, Japão, Noruega. Alguns países têm projetos já em operação, plantas de geração de energia dos oceanos em funcionamento há vários anos. Agora,
perspectiva é que haja um aumento significativo da geração de energia através dos oceanos, que pode ser obtida pelo menos, no mínimo, através de 3 processos. A energia das ondas, basta lembrar que o mar, né, com as suas ondulações, ele está quase que completamente em movimento, né, essas ondulações, exceto naqueles dias de calmaria em que o mar fica muito baixo, mas na maioria do ano, né, você tem o mar com as suas ondulações variáveis, e isso pode ser, como já está sendo utilizado, para a geração de energia elétrica. Aqui nós temos, né, um exemplo de 2 estruturas em fase experimental que estão sendo utilizadas para a geração de eletricidade através da movimentação das ondas. A energia das marés, essa aí já vem sendo utilizada há mais tempo, né? Existem determinadas regiões do planeta onde as amplitudes das marés são bastante significativas. Existem áreas do planeta onde a variação da pré-mar para a baixa-mar chega a ultrapassar mais de 20 metros. Então, a geração de eletricidade através das marés é recomendada somente naquelas regiões onde as amplitudes de marés justificam o investimento que será feito para poder aproveitar essa variação da amplitude de maré para a geração de energia elétrica. A França, por exemplo, tem uma das suas usinas operando há algumas décadas, com capacidade inclusive para abastecer uma cidade com mais de 200 mil habitantes. Agora, uma outra fonte de energia vinda dos oceanos é a energia das correntes. Essa aqui, a amplitude é gigantesca. Por quê? Os oceanos, eles são cortados, entre aspas, por várias correntes marinhas, sejam elas quentes, sejam elas frias. Então você pode implantar estruturas para a geração de energia elétrica aproveitando a força das correntes marinhas. Então essa capacidade de geração de energia elétrica através das correntes marinhas é muito grande, inclusive aqui no Brasil, cujo litoral se estende por mais de 7 mil quilômetros. Porém, essa tecnologia ainda está em fase de desenvolvimento. Aqui vocês podem ver as hélices no fundo do mar. Isso aqui é um desenho, né? Não é uma imagem real. Então essas hélices rodam movimentadas pelas correntes marinhas que estão em deslocamento. Então isso, logicamente, pode ser colocado não só em estruturas fixas no fundo do mar, como também você pode aproveitar e gerar essa energia em estruturas que fiquem suspensas através de balsas ou até mesmo através de embarcações. Você pode colocar essas estruturas em profundidades variáveis e, dependendo, logicamente, da velocidade, da força das correntes, essa capacidade de geração de eletricidade aumentará. Então, é uma alternativa bastante viável. Eu acredito que nas próximas décadas a energia dos oceanos passará a também ter um papel de destaque na matriz energética de alguns países do mundo. Acredito, inclusive, nos países de maior desenvolvimento econômico, aqueles que têm maior aporte financeiro para investir nesse tipo de energia. Agora, isso gera algum tipo de impacto ambiental? Sim, pode gerar, como gera impactos ambientais no fundo do mar. Então, pode prejudicar, de certa forma, os ecossistemas costeiros? Sim, principalmente essa aqui, a energia das marés, quando você tem, por exemplo, pequenas reentrâncias no litoral, que são, de certa forma, utilizadas para a construção de barragens, e isso pode afetar não só a cadeia alimentar no lago dessas barragens, como também pode levar ao desaparecimento de espécies de peixes, como já ocorreu em algumas partes do mundo. Aqui nós temos também o hidrogênio verde, né, que é uma fonte de energia que está começando a ser desenvolvida no mundo, né, em escala comercial. Inclusive aqui o Brasil, o Ceará, deverá inaugurar a maior fábrica de hidrogênio verde do mundo.
Então o hidrogênio verde ele é produzido através da eletrólise, é um processo químico em que você consegue produzir, né, essa fonte de energia que é abundante. O hidrogênio é muito abundante aqui no planeta Terra, muito abundante no espaço, né? Basta lembrar que a água ela é composta por hidrogênio e oxigênio, então você pode obter o hidrogênio da água, e nós temos, né, uma quantidade de água imensa na superfície do planeta, que pode, uma parte dela, né, uma parte pequena, né, porque para se produzir uma grande quantidade de hidrogênio você não vai precisar de um gigantesco volume de água. Então é uma fonte de energia que poderá ter aplicações e terá aplicações não só em veículos automotores, como também na geração de eletricidade e até mesmo no setor industrial. Então, é uma fonte de energia que está em desenvolvimento, já tem uma aplicação bastante interessante. Agora, ela tem uma desvantagem, né? Porque para se produzir o hidrogênio verde, o consumo de eletricidade é muito grande. Então, o ideal é que para se produzir o hidrogênio verde, você utilize a eletricidade procedente de parques eólicos, de usinas fotovoltaicas, de usinas hidrelétricas, que são fontes de energia que não utilizam combustíveis fósseis para a geração de eletricidade. Aí você terá o hidrogênio sendo produzido dentro dessa categoria, que é denominada hoje hidrogênio verde. Então existem várias plantas em construção no mundo, na Europa, Estados Unidos, na China, na África, aqui no Brasil, e graças a Deus estamos avançando em mais uma fonte de energia alternativa para reduzir as emissões de CO2 na atmosfera. Aqui nós temos o biogás, que é uma outra fonte de energia que começou a ser utilizada de forma crescente nas últimas décadas. O biogás ele pode ser produzido a partir da decomposição da matéria orgânica encontrada no lixo, encontrada no esgoto. Então você tem uma fonte de energia disponível que vai garantir a produção de eletricidade a baixo custo. Lembrando que a queima do biogás é quase limpa, ou seja, os resíduos que saem para a atmosfera são mínimos. E se você colocar os catalisadores, os sistemas de contenção de poluentes, as emissões para a atmosfera serão zero. Então o biogás também pode ser enquadrado dentro da categoria da energia verde. Lembrando que, se a matéria orgânica se decompõe e ao se decompor produz o metano, ora, por que não utilizar o metano, esse gás natural procedente da decomposição da matéria orgânica, e utilizá-lo em veículos automotores, utilizá-los em usinas termoelétricas, utilizá-lo em caldeiras industriais e por aí vai. Então é uma fonte de energia bastante interessante. Aqui no Brasil já existem algumas usinas de biogás funcionando. Na Europa os investimentos estão aumentando sistematicamente, até mesmo porque, em função da guerra da Rússia com a Ucrânia, os países da União Europeia estão se vendo obrigados a buscarem fontes de alternativas de energia, e uma dessas alternativas para enfrentar a crise energética é exatamente o biogás. E tantos outros países do mundo estão correndo para o desenvolvimento do biogás, que, no meu entendimento, é uma fonte alternativa de energia bastante interessante. Lembrando que esses resíduos orgânicos que restam do processo de decomposição da matéria orgânica empregada na obtenção do biogás podem também ser convertidos em compostagem, adubo orgânico, que tem aplicação na agricultura. Então, na verdade, do lixo orgânico e do esgoto orgânico você pode aproveitar praticamente tudo, dando assim um destino adequado a esses rejeitos orgânicos derivados de tudo aquilo que o homem utiliza, que provenha de uma matéria orgânica do reino animal ou do reino vegetal.
Aqui nós temos a energia nuclear. De repente vocês vão me perguntar: professor, a energia nuclear ela pode ser enquadrada como energia verde? Pode. Por quê? A geração de energia nuclear não gera gases do efeito estufa na atmosfera. Mas, professor, a energia nuclear gera resíduos radioativos. E esses resíduos radioativos são perigosos. Sim, concordo. Mas nós estamos falando de geração de eletricidade. Ou seja, as fontes geradoras de eletricidade que não poluem o ar atmosférico. E dessa forma, a energia nuclear é uma das fontes de energia que não geram gases do efeito estufa na atmosfera. Os rejeitos nucleares, eles são armazenados em tonéis de concreto, revestidos de titânio, chumbo, guardados em depósitos com a máxima segurança. Chegará um dia, acredito eu, que o homem terá desenvolvido, por exemplo, uma tecnologia de reciclagem que permita dar um destino adequado ao lixo nuclear. No momento ainda não existe essa tecnologia, mas com certeza a ciência dará uma resposta a esses rejeitos nucleares mais cedo ou mais tarde. Agora, a energia nuclear, ela tem alguns aspectos positivos. É uma energia de baixo custo, é uma energia de alta eficiência, Então, isso é vantajoso. Uma outra vantagem é que as centrais nucleares não produzem gases do efeito estufa. Mas tem as suas desvantagens, A energia nuclear, para ser gerada, é cara, A construção de uma usina nuclear é muito cara, Então, na verdade, a implantação de toda a infraestrutura para a geração de energia nuclear é muito cara. Você tem o risco de acidentes nucleares, você tem a questão do destino do lixo radioativo, como os três grandes aspectos negativos vinculados à construção de usinas nucleares. O mundo hoje tem aproximadamente 500 usinas nucleares, sendo que cerca de 1/4 dessas usinas nucleares estão lá nos Estados Unidos. O Brasil tem 2 usinas nucleares em operação e uma terceira que será concluída brevemente. E sendo assim, alguns físicos, alguns ambientalistas chegam a defender até mesmo o uso da energia nuclear como uma alternativa para as fontes de energia de origem fóssil. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Dê aquela força, dê aquele like, compartilhe o vídeo, divulgue o canal Geogênio com seus amigos, porque o canal Geogênio foi criado para dar suporte aos alunos que estão estudando e também se preparando para os concursos militares e de vestibulares. Lembrando que eu tenho esses grupos aqui no Facebook, onde eu disponibilizo meus materiais em PDF sem custo nenhum. É só entrar no grupo, acessar a área de arquivo e estudar pelos materiais, que além de conteúdo tem questões de concurso. Também em PDF tem as provas comentadas e também em PDF tem bancos de questões para vocês treinarem, tudo isso de graça. O meu canal não é monetizado, não tem fins lucrativos, ele foi criado apenas para dar suporte aos alunos que de fato estão querendo passar num concurso e muitos que não têm recursos para pagar um curso e dessa forma não ter uma preparação adequada. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!